Olá! Espero encontrá-los muito bem. Sou Luliane Roveta, trabalho na Clínica Nova Aliança há mais de 15 anos, né? Não vou me entregar muito a minha idade, não. E é um prazer estar aqui mais uma vez, trazendo um conteúdo que eu amo e que eu espero que esteja sendo relevante para você, para a sua lida com o dependente químico dentro da sua casa. E hoje, de forma muito especial, eu vou trazer um conteúdo que particularmente eu gosto muito de abordar, que são os desafios, o que impede as famílias a procurar ajuda, especialmente nos casos de dependência química. Você já parou para pensar que muitas vezes as pessoas encontram objeções, dificuldades para pedir ajuda, seja ela em qual área for, mas na dependência química isso parece ser mais acentuado. E esse é o tema do nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês nos acompanhem até o final. Primeiro é importante enfatizarmos que procurar ajuda de forma geral, independente de ser questão de dependência química, já é um desafio para nós. Parece que nós queremos ser super-heróis e dar conta de tudo e talvez pedir ajuda para uma outra pessoa é um desafio. Não sei se você já parou para pensar o quanto nós temos naturalmente dificuldade em pedir ajuda, seja para qualquer hora, para qualquer área que for. Nós temos algum sentimento de vergonha, né? Eu vou pedir ajuda, o que a pessoa vai pensar de mim? Vai achar que eu não sou capaz, que eu não dou conta, que eu não sei administrar o meu tempo? A gente traz essas questões para dentro de nós. E o medo, né? O medo de ser julgada, do que as pessoas vão pensar na hora que pedir ajuda. Achar que nós somos, como eu disse, incapazes, né? Esse medo nos circula muitas vezes. A falta de conhecimento. Muitas vezes sequer eu sei onde pedir ajuda, como pedir ajuda, seja para que área for. E às vezes a negligência. Sequer eu sei que preciso de ajuda. Eu tenho uma dificuldade, mas eu desconheço essa dificuldade e sequer eu entendo que eu preciso de ajuda. Ou eu entendo que preciso, mas eu deixo para depois. Vou levando. Muitas das vezes esses são motivos comuns que eu observo nas pessoas, que eu observo até em mim. Na hora de pedir ajuda, né, nós temos uma certa dificuldade. E quando a gente entra no âmbito da dependência química, parece que a coisa fica um pouco mais complicada. Durante esses 15 anos que eu trabalho na Nova Aliança, eu ouço muitos relatos. São dezenas e dezenas de histórias, de famílias, de realidades, e as pessoas trazem na fala isso, uma dificuldade de pedir ajuda. E isso apresenta o quê? O tempo. Eu falo que às vezes o paciente chega para nós para ser cuidado de forma mais intensiva. Já tem 5 anos de uso de drogas, 10 anos de uso de drogas. Os alcoolistas, né, que é um padrão que a gente observa que as pessoas acabam demorando muito para pedir ajuda, 20 anos, 30 anos de uso do álcool. Então, assim, às vezes as pessoas, por uma série de motivos que nós vamos discorrer um pouquinho, tem dificuldade em pedir ajuda. Então, se você é um familiar de dependente químico e lida com um dependente químico dentro da sua casa e sequer parou para pensar ou sequer pediu ajuda, vamos refletir por quê? Por que você tem dificuldade de pedir ajuda? Porque nós encontramos obstáculos na hora de ir chegar a uma outra pessoa para pedir ajuda. Vamos refletir um pouco sobre isso hoje. O primeiro sentimento comum que a gente observa nas famílias de dependente químico que os impedem de procurar ajuda especializada é culpa. A pessoa, a gente teve um conteúdo que a gente trabalhou sobre codependência. Se você não assistiu, procure aqui. É uma temática só sobre isso. A gente falou um pouco sobre culpa, um pouco sobre frustração. É bem legal esse conteúdo. Procure aí, que você vai encontrar, chama codependência. Mas o que eu quero dizer, às vezes o sentimento de culpa impede, é um obstáculo a ser enfrentado para que a gente busque ajuda. Por quê, Luli? Muitas vezes o familiar, talvez você que é familiar, você carregue com si um sentimento de culpa. Por que eu não vi isso antes? Por que eu não ajudei meu irmão quando ele era criança? Por que eu não ajudei meu filho enquanto mais jovem? Por que eu não tomei uma atitude antes? É um sentimento de responsabilização de que você poderia ter feito algo e você se culpa muitas vezes por isso. E às vezes isso te impede de tomar uma iniciativa, seja de qual área for. Então o sentimento de culpa está muito relacionado à codependência, ao padrão de adoecimento dentro do seio familiar. Outro desafio que eu observo muito vinculado às famílias de dependente químico é o medo do confronto, né?
eu estou numa zona de conforto, a situação na minha casa não é fácil, mas está todo mundo no seu quadrado, vivendo a vida. E às vezes tomar uma atitude de fazer algo diferente, de procurar ajuda, pode gerar um confronto à sua zona de conforto ou um confronto ao próprio paciente dependente químico. Às vezes é seu irmão, o seu filho, o seu pai, o seu marido, e às vezes tomar uma decisão de fazer algo diferente pode gerar um atrito e as pessoas não estão dispostas a ter esse confronto com o paciente, com o dependente químico, e aí posterga uma decisão, deixa para depois. E eu sempre falo, a pior decisão que você pode tomar é decidir não fazer nada. Isso na dependência química, isso é muito forte. Outro ponto que eu gosto de enfatizar sobre as barreiras que os familiares de dependentes químicos encontram para procurar ajuda é a falta de conhecimento. Falta de conhecimento de onde buscar ajuda, a quem procurar ajuda. Muitas vezes acha que é algo complexo, que é algo burocrático, e aí não sai do lugar. Não toma uma decisão de começar, eu brinco de puxar o novelo para resolver o problema, de começar a buscar uma solução. E muitas vezes por falta de informação, por falta de conhecimento, aonde eu vou, a quem eu vou, como eu procuro ajuda. E às vezes deixa para depois. Então amanhã eu vejo, amanhã eu resolvo. E hoje, graças a Deus, existem diversas fontes de informação. A informação está disponível a todos e de forma muito mais acessível, muito mais prática. E encontrar essa informação é super rápido e é viável. Na nossa comunidade, nós vamos ter um conteúdo específico sobre como procurar ajuda e a quem procurar ajuda. Mas uma coisa que você precisa entender: há diversas fontes de ajuda, de recurso, sejam pelos meios públicos, pelos meios privados, sejam de diversas maneiras, através de grupos de mútua ajuda, entre profissionais especializados em atendimentos individuais. Uma coisa que você precisa entender: a ajuda está ao alcance. Você precisa buscar a informação e tomar conhecimento. Mas a falta de conhecimento é uma barreira que impede a uma iniciativa de fazer algo para mudar a sua realidade. Outra questão que eu enxergo como uma barreira e que eu escuto muito nos relatos é a questão de finanças. Será que eu vou ter dinheiro para arcar com esse tratamento? Será que eu tenho condições de pagar por isso? E eu tenho um psicólogo que trabalha comigo que ele fala uma coisa que é muito interessante. Às vezes a família não está disposta a investir um dinheiro no tratamento, seja para qualquer área que for, participar de uma atividade, um atendimento específico, mas se botar na ponta do lápis o quanto esse familiar usa, consome em relação a finanças vinculado ao uso de drogas, às vezes é muito maior. Às vezes os danos financeiros que a família está tão preocupada em decorrência, às vezes, do uso de droga é muito maior. Então, assim, é importante a gente enfatizar isso. Na hora da conta, precisa racionalizar e entender que, às vezes, um investimento para o tratamento, seja de qualquer área que for, seja no âmbito, como eu disse, privado, sempre na ponta do lápis, vai valer a pena quando você coloca em cash qual é a sua despesa com o seu familiar dependente químico. Às vezes uma despesa, você não consegue imaginar uma despesa de curto prazo, mas a longo prazo, às vezes tratamento com saúde, em decorrência do uso de drogas de forma contínua, isso vai pesar bastante. E eu quero te falar que existem tratamentos na rede pública. Graças a Deus evoluiu muito os tratamentos em saúde mental, em dependência química, no âmbito público. E existem várias formas dentro da sociedade, através de profissionais, de equipes especializadas. Então, procurar ajuda é vital. E existe hoje, dentro do nosso SUS, tratamento para a saúde mental, para a dependência química. Então, não existe em procurar ajuda pelas questões com medo de finanças, tá? Acredito que esse ponto que eu vou citar agora talvez seja o mais importante, é o estigma. Confesso, eu trabalho com isso há 15 anos e observo há 15 anos atrás como e hoje são dois paralelos muito discrepantes. Nós evoluímos muito. As pessoas têm mais liberdade para falar sobre saúde mental, sobre dependência química. Hoje as pessoas conseguem compreender que dependência química é uma doença, não é falta de caráter, não é falta de vergonha na cara, e não, é uma doença que precisa de tratamento especializado. Então, tudo isso evoluiu muito, mas eu confesso que ainda há uma longa jornada pela frente. As pessoas carregam na fala, a sociedade carrega na fala muita questão da dependência química de um lado pejorativo, como um âmbito religioso, como um âmbito moral, e não tem nada a ver. Então as pessoas têm, às vezes, medo de pedir ajuda pelo estigma.
Nossa, as pessoas vão pensar o que da minha família? O que as pessoas vão pensar de mim? Será que as pessoas vão ter preconceito? Às vezes você mesmo tem preconceito da sua realidade. Você mesmo acredita que o seu familiar não tem vergonha na cara e tem vergonha dele. Então esse estigma que as pessoas carregam, até mesmo o familiar, o próprio paciente carrega muitas vezes o estigma dele próprio. E a gente precisa desmistificar isso. Isso não pode ser uma barreira para impedir que a gente avance, que a gente procure ajuda para mudar uma realidade que nós enfrentamos dentro da nossa própria casa. Um outro ponto super importante que eu observo, que é um impedimento, que é um empecilho para as pessoas buscarem ajuda, é acreditar que aquilo não é tão grave. É uma fase, vai passar. Ele é muito adolescente, quando ele ficar adulto, ter mais responsabilidade, as coisas vão melhorar. Quando ele tiver um filho, ele vai ver como as coisas vão se resolver. E nega o atual cenário de gravidade. E eu sempre falo, quanto mais precoce a intervenção, quanto mais precoce for a ajuda especializada, melhor vai ser os resultados. É igual um tratamento físico de qualquer patologia que você tem, um cardiologista. Se você for num cardiologista e descobrir que tem algum problema cardiológico e você agir logo, vai ser muito mais efetivo, vai ser muito mais resolutivo se a sua conduta foi logo no início do tratamento. Mas você negar que aquilo é algo que é grave e postergar essa decisão, deixar para depois, não é uma melhor conduta, não é uma melhor decisão. Então eu observo que não enxergar a gravidade da situação e enxergar que é uma doença como qualquer outra e precisa de ajuda especializada é o empecilho que as famílias enfrentam para procurar ajuda. Outra questão também é falta de apoio, né? Muitas pessoas acham que estão numa bolha, que é a sua família, e estão sozinhos, né? É a minha realidade de sofrimento, é a minha realidade de isolamento. As pessoas acham que estão no mundo sozinho, que só você enfrenta esse desafio e não pede ajuda por causa disso. É preciso entender que assim como você, há milhares de pessoas que vivem essa realidade dentro das suas casas. Você não está sozinho. Assim como você deseja fazer algo diferente pelo seu familiar, há pessoas que estão buscando fazer algo diferente. Você precisa entender que dentro do seu contexto, dentro da sua comunidade, dentro da sua família, você pode procurar ajuda das pessoas que podem te orientar a buscar uma ajuda especializada. Então você não pode achar que você está sozinho, porque você não está sozinho. Existem outras pessoas que vivem a mesma realidade que a sua. Existem outras mães que sofrem pelos seus filhos. Existem outros irmãos que sofrem pelos seus irmãos. Existem filhos que sofrem pelos pais. Existem esposas que sofrem pelos maridos, maridos que sofrem pelas esposas. Você não é a única no mundo. Você não é o único no mundo. Existem outras pessoas que vivenciam essa realidade e você não está sozinho. Mas se enxergar sozinho é um impedimento para a busca de ajuda, principalmente para os familiares de dependência química. E a falta de motivação do dependente químico. Às vezes você pode falar, Luliane, mas meu familiar não quer ajuda. Luliane, eu já tentei, já procurei ajuda, não resolve, já abri, larguei de mão. Gente, o que eu ouço falar, larguei de mão, não está no gibi, como dizem. As pessoas enxergam a dificuldade, vinculam um familiar que não quer parar de usar droga e não faz nada. Acredita que não tem o que fazer, mas até para ele, eu confesso que quando o paciente não apresenta motivação pelo tratamento é mais difícil. Concordo com você, como eu disse, eu tenho um dependente químico dentro de casa e eu sei como é desafiante, porque o meu familiar também não desejava, ele não era motivado a mudar os comportamentos dele, a identificar que ele era doente, precisava de ajuda. É desafiador, mas até para esses casos há tratamento, há alternativas. Eu sempre falo que ninguém é igual a ninguém, cada paciente é único e um bom tratamento é decorrente de um bom diagnóstico. O seu familiar precisa ser avaliado, contextualizado, entender todo o histórico e assim o profissional que acompanha ele, o profissional especializado em saúde mental, vai apontar caminhos, estratégias terapêuticas que podem ser as mais diversas possíveis para que você possa encontrar um caminho para tratamento da dependência química do seu familiar, até mesmo para aqueles que não desejam, tá? E a impotência, né? Como eu citei um pouco anteriormente, o desespero. Entra no quadro de desespero tão grande, de medo tão grande, que isso te paralisa. Você só sabe viver a dor. Você não encontra outro caminho, você não consegue enxergar uma outra realidade. Isso te paralisa.
Então, se você está assistindo esse vídeo neste momento, eu quero te incentivar a identificar quais desses impedimentos, quais dessas razões que estão te paralisando a buscar ajuda. Reflita um pouco sobre isso. Entenda que fazer algo diferente dos padrões que vocês adotam e que não trazem resultado, um passinho fora desse padrão pode trazer o resultado que você espera. Então não tenha medo de buscar ajuda, não tenha medo de procurar profissionais especializados, não tenha medo de tentar, não tenha desesperança. Muitas vezes a gente acolhe familiares totalmente desesperançosos. Há esperança, há tratamento, há alternativas. Vamos lutar, não abra mão do seu familiar dependente químico, não abra mão de fazer por ele, mas também você precisa não abrir mão de cuidar de você mesmo. A gente já falou sobre a codependência, que é um adoecimento, que é um padrão de comportamento disfuncional dos familiares que convivem com dependente químico, e às vezes as pessoas negligenciam se cuidar por cuidar do outro. Você também precisa se cuidar. Então procurar, quando a gente fala em impedimento, é procurar ajuda especializada, às vezes não é só para o seu familiar dependente químico, é para você mesmo. É para você se cuidar, para você encontrar uma outra forma, para você olhar para si, porque a gente sabe que dentro do adoecimento dependente químico a gente para de olhar para si, para de nos cuidar, para cuidar do nosso familiar. Então procurar ajuda especializada até para você que está nesse padrão de adoecimento junto com o seu familiar. Busque ajuda, acho que essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês. Luli, ok, eu entendo você, mas por onde eu começo? Por onde eu começo a procurar ajuda? Eu identifico que eu tenho algumas dessas características, realmente eu nunca procurei ajuda, ou eu já procurei ajuda, mas atualmente não estou procurando ajuda mais, lavei as minhas mãos. Por onde eu começo? Primeiro é você entender que procurar ajuda é um sinal de força e não de fraqueza. Então não tenha vergonha, já falei e repito isso com você. Não tenha vergonha. Comece por aí, tendo coragem de fazer algo diferente. E segundo, reconheça que há um problema e que ele não vai se resolver sozinho. Que você adotar as mesmas condutas vai só retroalimentar o adoecimento do seu parente. Então não fazer nada também não vai gerar nenhum resultado diferente, serão os mesmos resultados. E você não vai conseguir sozinho. Então às vezes fala assim, eu tô aqui, eu tô lutando, eu vou conseguir. Sozinho é muito difícil. Eu sempre falo que é como se a gente estivesse dentro de uma jaula preso com um cadeado pelo lado de fora. É muito difícil a gente, dentro da jaula, dentro dessa grade, nos soltar, porque o cadeado está do lado de fora. E eu brinco que a ajuda especializada é isso, é alguém que nos ajuda a abrir esse cadeado, a sair dessa prisão, a sair dessa cadeia. Então você precisa compreender que sozinho é muito difícil e que é importante você procurar um profissional, um grupo, pessoas que possam te ajudar de forma efetiva, com conhecimento, com estratégia, treinando habilidades, adotando padrões técnicos. Isso é super importante. Outra dica importante, encontrar suporte, que eu já repeti, não só para o paciente que sofre de dependência química, mas também para você. Não fique sozinho. Eu sempre repito isso, porque sozinho é muito difícil. Existem outras pessoas, existem profissionais que podem te ajudar. E estabelecer limites, Eu falo que a gente precisa adotar padrões de um relacionamento saudável. Até onde eu vou? Até onde é saudável para a minha saúde emocional, para a minha saúde mental. Estabelecer esses limites é super importante para a gente começar, mas sozinho é difícil. A gente precisa de ajuda especializada. Eu vou trazer uma fórmula que eu gosto muito de falar. Para um bom tratamento, para que você consiga resultados, é tempo, esforço e comprometimento. É uma tríade fundamental, especialmente para os familiares de dependente químico. Gente, esse é o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre as principais barreiras e impedimentos que os familiares de dependentes químicos encontram para procurar ajuda. Estou à disposição. Caso qualquer dúvida, querer compartilhar uma experiência, uma vivência, pode deixar nos comentários, que assim possível nós vamos compartilhando, dando respostas e retorno, tá bom? Gratidão por estarem comigo nessa jornada. Um abraço.